Bom dia, alunos do segundo ano do Levindo. Aqui é o professor Acílio de História. Então, como a gente chegou no volume 3 das atividades do PET, gravei um vídeo para dar alguma orientação para vocês. Tá? É, Inicialmente também vou deixar lá um material com todos os links que vem falando do PET, de vídeos, de textos, para poder serem pesquisados, para poder responder as questões. Tá? Também vou estar à disposição para tirar qualquer dúvida, seja no Google Classroom ou no Conexão Escola, geralmente na terça-feira e na quarta-feira, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha o que eles estão cobrando da gente. Né? Na semana 1, o eixo temático é cultura e política na construção do Estado Nacional Brasileiro. Aí vem falando a economia no Brasil Imperial. Aí tem esses vídeos aqui, eu vou deixar eles linkados lá no material, junto com o PET em formato do Word. As atividades. Tem economia no Brasil Imperial. E aí vem a primeira pergunta. Por que, apesar da diversidade econômica que a América Portuguesa apresentou no final do século XVIII, continua a predominar no Brasil um modelo baseado no latifúndio, monocultor e escravista? Então, assim, por que teve, durante o período aqui no Brasil, a gente teve várias atividades econômicas. Só que tinha o ciclo principal, né? A atividade predominante, que era da questão do baseado no latifúndio, monocultor escravista. Então, o latifúndio é um grande proprietário de terra, então tinha várias fazendas e tinha o trabalho escravo. Então, a pergunta está querendo dizer por que predominou no Brasil, né, embora tenha várias atividades econômicas, a principal ser esse modelo que dependia da escravidão e do grande proprietário de terras. A letra B pergunta assim, qual foi o obstáculo, né, o que prejudicou a ascensão de um efetivo processo de industrialização no Brasil? A letra B está perguntando simplesmente por que não teve industrialização no Brasil nesse período colonial. São duas perguntas que estão na interpretação do texto, mas vocês também, vendo as videoaulas, vocês vão conseguir responder. Letra C. Qual a posição do analista Basílio Salum Júnior acerca da economia brasileira? Aqui, ó. Basílio Salum Júnior. Aí vocês vão ler aqui, tem a opinião dele, para poder responder a letra C. Letra D. Quais são as duas questões importantes que se colocam a partir da posição de Basílio Salum Júnior? Né? Então, qual que é a posição dele? Aqui as duas questões, logo depois que ele fala a opinião dele, tem as questões que se colocam a partir dele. E letra E. Como caracterizar a economia brasileira no primeiro e no segundo reinado? Quais são as características da economia durante o primeiro reinado, que é o governo de Dom Pedro I, e o governo do Dom Pedro II, no segundo reinado? Semana 2, a gente tem um eixo temático, os tratados de 1810 e a tarifa Alves Branco. Aí também, de novo, uma interpretação de texto. Leia o texto abaixo e em seguida faça o que se pede. As primeiras décadas do século XIX. Letra A. No final do século XVII, a agroexportação brasileira viveu um período de expansão. A Revolução Americana, a independência do Haiti e outros conflitos abriram o mercado externo aos produtos brasileiros. Por que esse período foi chamado de falsa euforia do final do período colonial? Aqui é o seguinte, durante o século XVII, a agroexportação brasileira, quer dizer que o Brasil conseguia vender para os outros países vários produtos agrícolas. Então teve um período de expansão por conta da Revolução Americana, que é a independência dos Estados Unidos, a independência do Haiti e outros conflitos. Então isso possibilitou a expansão desse mercado. Aí por que esse período foi chamado de falsa euforia do final do período colonial? Porque realmente a gente estava tendo um crescimento
ou esse crescimento não estava ocorrendo e era uma coisa passageira por causa desses eventos históricos. Tratado de 1810, que foi assinado pelo Dom João VI, aqui no Brasil, quando ele veio para cá. Aí uma série de tarifas falando. Ó, letra A. Quais consequências os dois tratados, um de amizade e aliança e outro de comércio e navegação, tiveram para Portugal? Portugal assinou esses acordos, aí eles eram benéficos, por exemplo, para a Inglaterra. E para Portugal, qual foi a consequência que teve para Portugal de assinar esses tratados? Letra B. Cite as consequências para o Brasil da assinatura dos tratados de 1810. Portugal assinou esses tratados com a Inglaterra. No que isso afetou o Brasil da época? Semana 3. Eixo temático. Estado Nacional Brasileiro, embates políticos no processo de construção e afirmação de Estado Nacional. Ciclo do café, vídeo que eu vou deixar também linkado. O país do café, economia cafeira do segundo reinado. Texto falando sobre economia cafeeira. Por qual razão, a partir de 1780, o café começou a ser produzido em escala comercial no Brasil? Então, por que a partir de 1780 aumentou, né, a produção do café aqui no Brasil? B. Qual a origem do capital investido na produção cafeeira? Capital é aquele dinheiro usado para gerar mais dinheiro, né? De onde que ele veio para poder se investir na produção cafeeira? Letra C. Explica a produção de café no final do século XVIII, sobretudo no Vale do Paraíba. Então, falar um pouco sobre essa produção do café no Vale do Paraíba, lá em São Paulo, e por que ele era tão produtivo lá, quais eram as características para aumentar essa produção. Mais um texto, modernização da produção do café. Letra A. Justifica o aumento da produtividade e a qualidade do produto dos fazendeiros do Oeste Paulista. Por que no Oeste Paulista teve um aumento da produtividade e da qualidade do café que era exportado? Chegamos na semana 4. Era Mauá, na industrialização. Falando do Barão de Mauá, da tarifa Alves Branco. Explique como o governo tentou equilibrar o orçamento do país. Isso dentro do texto, né? Porque o Brasil era um país extremamente agrário. Então agora a gente está falando da questão da industrialização no Brasil. Então como que ele tentou equilibrar o fato do Brasil ser um país agrário com a industrialização? Tá? Falando do Barão de Mauá. Explique por que o Barão de Mauá não obteve sucesso em seus empreendimentos. Por que não deu certo a industrialização do Barão de Mauá? E mais um texto. Apresente a ideia de Mauá para o desenvolvimento da indústria no Brasil. O que ele pretendia, né, apresentar para o desenvolvimento da indústria no Brasil. E aí são as 4 semanas, essas são as atividades. Eu vou deixar lá no Google formulário. Também vou deixar um e-mail. Se vocês quiserem mandar para mim em formato de e-mail, não consegui acessar o Google Classroom, tá? E eu estou à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado pela paciência. Espero que vocês estejam bem, tá? Falou.